que as faculdades poderiam fazer para ajudar a ter alunos que entendam de impermeabilização? Olha, eu acho o seguinte, a graduação da engenharia civil, eu sou formada há 23 anos, né? Então acho que eu sou a que tem mais tempo de formada, provavelmente, aqui. A graduação é exatamente igual hoje, 23 anos depois. Eu entrei na faculdade em 96 e eu me formei em 2000. Em 2023, a graduação é igual, né? Então a gente tem que entender, por exemplo, que existem matérias na faculdade ou no curso de engenharia civil que em algum momento da história elas eram importantes e que hoje elas podem ser optativas, tá? Então vou dar um exemplo. A gente tem uma matéria na faculdade que chama aeroportos. A gente só tem informação sobre aeroportos. Ninguém vai sair dali projetando aeroporto nenhum. E ela é uma matéria obrigatória. Uma impermeabilização, por exemplo, que seria uma matéria de extrema importância, porque não importa o que você vai construir, você vai impermeabilizar. A gente não tem. Então você tem que partir de que você tem que mudar o currículo. Entender como o mundo funciona hoje e adequar. Então a gente fala muito em materiais, a gente tem, quem faz engenharia civil, a gente tem um número incontável de horas de concreto, e aí a gente fala, nossa, concreto é o material mais resistente que a gente tem. De fato é, né? Eu dou aula tanto de impermeabilização quanto de patologia. E uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas de patologia é, vocês querem cuidar do concreto? Entendam de impermeabilização. É a nossa grande falha, né? Não adianta a gente sair por aí falando, olha, tem armadura em processo de corrosão, concreto desplacando, vamos tratar aqui. E como é que a gente faz para evitar que isso aconteça de novo? Então a gente tem que entender o histórico, a gente tem que mudar o que a gente ensina, entender o que é importante, né? Então a gente tem que mostrar que esses materiais resistentes, que pode ser o concreto, pode ser a alvenaria, pode ser a madeira, pode ser o aço, eles precisam ser protegidos. O conceito que a gente tem da impermeabilização é que a água não vai passar. E é isso. Quando a gente fala em impermeabilizar, eu trabalho com obra, trabalho há 21 anos com obra. Então eu trabalho com infraestrutura, né? Então eu trabalho com metrô, estação de tratamento de água, de esgoto, barragens, grandes obras. A gente tem que proteger essas estruturas. Então não é só água que atua, impermeabilizante não é só para água de chuva, não é só para lençol freático, é para ataque de materiais químicos, agressividade ambiental, por exemplo, regiões onde tem maresia muito forte, área de portos, enfim, é uma infinidade. Quem começa a estudar impermeabilização não sai mais disso. Eu cheguei na impermeabilização porque eu gostava de recuperação estrutural, né? E aí eu fui trabalhar numa empresa de recuperação estrutural, que é onde eu estou até hoje, né? Que chama Paramétrica. E lá eu comecei a entender que o meu negócio não era recuperação, era impermeabilizar. Tinha que nascer certo. E é o que a gente não vê acontecer, né? Então, os alunos e os jovens profissionais, eles vão para o mercado sabendo muito pouco ou quase nada. Eles vão aprender, às vezes, com o encarregado, com o mestre de obra, o que eles usam na prática, o que eles fazem na prática, porque isso, de alguma maneira, tem uma prática que acontece em alguns locais, às vezes é muito evidente. Então, por exemplo, a região litorânea, todo mundo sabe que tem que fazer alguma coisa, porque vai ter água, né? E aí eles vão aprendendo com as pessoas na prática, porque às vezes o próprio engenheiro não sabe que está lá. E aí eles vão falar, mas eu sempre fiz assim. É uma resposta que eu recebo sempre dos meus alunos. E aí eu falo, mas dá certo? Aí eles falam assim, não sei. Eu falo, mas não dá, né? E entender como esse processo funciona, como é que esses materiais combinam, né? Então, aonde eu posso ter um material que vai combinar com concreto ou não. Quando a gente fala das grandes empresas de materiais, elas têm um corpo técnico interessante. O que eu observo hoje no mercado? Que estão surgindo empresas muito menores de materiais e que de uns anos para cá veio que virou moda entender de impermeabilização. E esse é o grande risco, que ela não é uma moda, ela é uma necessidade, ela tem que vir para ficar, né? Existem poucos profissionais qualificados no mercado, poucos projetistas, enfim, hoje em dia estão se qualificando mais, mas que tem que fazer esse processo funcionar de fato. Aí um monte de gente começa a produzir um monte de material e bota no mercado para vender, sem um apoio técnico. Esse é um problema das pequenas empresas, eu observo isso, né? Eu recebo muita solicitação de tal material funciona, se eu fizer desse jeito, assado, e eu percebo que a pessoa está fazendo de forma errada. Às vezes ela até tem a intenção, e aí quando a gente falou que você falou sobre a orientação das empresas, ele tem a intenção de fazer certo, mas ele está sendo orientado errado. Qual é para mim a grande solução para isso? É projeto. O projetista, ele não tem vínculo com ninguém. Então ele vai dizer, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso você pode ou isso você não pode fazer.
né? Ele tem exatamente esse papel. E eu, dando aula também, a maioria dos meus alunos, eu já dei muita aula, já falei com muito aluno, nunca nem viram um projeto de impermeabilização. Eles nem sabem que é possível contratar. Aonde isso acontece? Nas grandes construtoras, grandes empreendimentos têm projetos e algumas delas têm cadernos técnicos, ou seja, eles têm procedimentos que eles falam, banheiro se trata assim, piscina assado, sacada desse jeito, o que eu literalmente sou contra, porque assim, é a gente dizer que todo o universo é igual, e não é. Né? Depende do lugar onde você está, qual é a ação de sol, de vento, chuva, a característica de disponibilidade de material, que lugar do Brasil que você está trabalhando, não existe uma regra. Né? Então é a gente começar a desenvolver projeto de fato, fazer disso uma matéria na graduação, não é optativa, ela é importante. Como é que eu protejo todos os materiais com os quais eu vou construir? E isso, ó, dá assunto. Boa. Mudança de grade, acho que foi o principal ponto que ela colocou. E vocês, sugerem mais alguma mudança aí? Olha, eu enxergo desta forma. Vocês fazerem uma obra do início ao seu final, eu encaro como um relógio que necessita de todas as engrenagens para funcionar de forma adequada. Se uma das engrenagens está com defeito, esse relógio ele tende a apresentar algum problema ou parar de funcionar. Executar uma obra com um todo requer um conhecimento vasto do profissional da engenharia ou profissional que trabalha com obras, desde a parte de orçamentos, saber gerenciar uma obra, saber o que é uma composição de custos, saber o que é, por exemplo, um índice, uma produtividade, saber como fazer uma vibração adequada de concreto, saber a hora de eu botar um desmoldante numa forma e saber a hora de passar um produto de impermeabilização, por exemplo. Porque se o profissional esquecer esse produto, ele pode ficar tranquilo, mas para frente a impermeabilização vai avisar, olha aqui, ó, tá enchendo de água aqui embaixo. A água tá aflorando, tá vindo por capilaridade e tá mofando as paredes, por exemplo, onde fica o rodapé. Então, o conhecimento, eu defendo que ele tem que ser abordado com uma carga horária maior como um todo, tá? Óbvio, conhecimento a mais na instituição sempre é bem-vindo. O que eu enxergo? Os nossos futuros profissionais, né? Principalmente aqueles onde eu ministro aulas, meus queridos alunos, que quem sabe algum deles podem estar me vendo agora, eu falo para eles, né? Gente, procurem o conhecimento e procurem, nós estamos aqui para orientá-los, né? Para auxiliá-los, para que você seja um bom profissional. Então, eu falo para eles, procurem pesquisas a mais por fora, tentem cursos, né? Procurem aprender. Eu até brinco para eles, esquece nota, deixa a nota para ver na hora da prova, né? Eles devem estar morrendo de raiva de mim, né? Mas eu falo com eles, gente, vamos tentar adquirir esse conhecimento, porque esse conhecimento como um todo que vai te tornar um bom profissional. Ainda eu enfatizo mais ainda. Eu falo para eles, olha, gente, para ser um bom profissional, para ganhar dinheiro, o dinheiro é consequência daquele bom trabalho prestado que você faz. Então, para você ser um bom profissional, para você galgar na tua carreira de engenharia ou arquitetura, você precisa ter esses conhecimentos, né, gerais de construção, para aqueles que vão, para a palavra mais chula, digamos assim, né, tocar obra ou gerenciar uma obra, ele tem que ter todos esses conhecimentos. Até conhecimento de projeto, para saber uma mudança de emergencial no meio de uma concretagem, se ele pode ou não pode retirar um vergalhão, por exemplo, né? Mas também defendo a tese de que quanto mais conhecimento na parte de impermeabilização, o seu trabalho será bem melhor para evitar futuras patologias nesses quesitos, que não são poucas. Nós vivemos aonde? Num país que tem um clima tropical, com altos índices pluviométricos. Então, precisamos saber lidar mesmo com as impermeabilizações. Elas fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano como profissional. Se você não souber lidar com essas adversidades, né, você vai estar entregando um produto final defeituoso para o seu cliente, algo falho, né, que poderá ocasionar, de repente, até 10% do valor da obra, um erro de impermeabilização, por exemplo. Ou até mesmo eu posso arriscar, né, enfatizando que esse erro pode até dar um problema estrutural ao longo do tempo, uma corrosão de uma armadura. Então é algo que a gente está falando aqui, batendo um papo do conhecimento, mas eu enxergo como algo sério.
que ao longo de décadas, né, ou até anos, pode ocasionar uma patologia mais grave numa estrutura. E se não tiver o devido cuidado e manutenção, pode acarretar em talvez um colapso, né, até mesmo dessa estrutura, né? Deus queira que nunca aconteça, mas é algo que é passível de nós estarmos atentos quanto à parte de impermeabilização.